das solidões no espaço a nos levar, nave mãe e o nosso lar, terra, terra, és tão delicada. Os teus homens não têm juízo, esqueceram tão grande amor. Ofereces os teus tesouros, mas ninguém dá o teu valor. Terra, terra, eu sou teu filho, como as plantas e os animais. Só ao teu chão eu me entrego, com amor firmo tua paz. Boa noite, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Aqui tá super de tarde. Boa noite para quem tá de noite aí. Então, que alegria estar aqui nesse dia de eclipse. Fátima Amazonas falando, todos conectados aqui, mais além, exatamente. Que bom a gente poder estar junto, né? Nesse momento de eclipse, da gente se preparar, olhar para o que é esse evento, trazer para consciência, né? Tudo que a gente traz para consciência, a gente, enfim, consegue canalizar de uma forma mais alinhada com o que a gente acredita, né? Quando está no inconsciente, as forças atuam através da gente. A gente não tem muito poder de ação. Então, o primeiro passo para tudo é a gente trazer para a consciência. E é isso que a gente está falando aqui. Não se está a ouvir bem, está baixinho. Deve ser esse negócio aqui do som de músico, Lu. É que o Lu, ele vai tocar um tambor, ó, que ele trouxe aqui, ó. Luiz Ribeiro, com seu tambor, mas pode ser que ele não esteja... Eu vou tirar disso e depois eu desativo. Melhorou? Melhorou. Sim? Agora estão me ouvindo bem. Tá bom. Então tá, quando o Luiz for tocar, eu deixo no som de músicos. Que bom. Então, vamos falar um pouquinho desse eclipse, né? Que história é essa de eclipse? Nossa, mas mais um eclipse. Todo ano tem eclipse? Tem, todo ano tem eclipse. Tem 4 por ano. Normalmente 4 ou mais, às vezes até mais. Pelo menos 2 eclipses lunares e 2 eclipses solares. Nem sempre eles são visíveis onde a gente está. E o fato dele ser visível ou não, onde acontece, ele sempre acontece, né? E a influência dele, ela fica no planeta, independente da gente estar vendo ou não. Mas tem mais força, tem mais potência quando a gente ele está visível, né? Ele está perceptível naquela localidade. E esse agora, ele é visível por todo o Brasil. Olha que legal. E o que que são os eclipses, né? Lá na antiguidade, assim, os eclipses eram absolutamente temidos, como assim momentos de desafio, como momentos de catástrofes, momentos de tragédias. Porque, primeiro, que os antigos, eles consideravam que estava acontecendo mesmo uma catástrofe no céu, né? Quando um dos luminares, ou o Sol, no eclipse do Sol, ou a Lua, no eclipse da Lua, quando eles eram ocultados, era uma sensação de que eles estavam sendo levados, roubados, destruídos, né? Então, que tinha alguma coisa muito grave acontecendo. E tinha esse olhar, assim, dos eclipses como fatalidades. E, de fato, os eclipses, eles trazem transbordamentos. Eles são culminações, né? Ápices. Porque não é que algo acontece no eclipse de uma hora para outra, assim, do nada, tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, e de repente acontece alguma coisa. Situações que estão chegando a um limite, no eclipse, elas têm uma tendência a transbordar. Então, quando você já está, né, numa relação que está muito complicada, desgastada, de relacionamento, e aí, de repente, tem um eclipse
forte que acontece em alguma casa que está influenciando as suas relações, pode ser que tenha realmente um transbordamento nessa situação, né? Enfim, sabe, a última, a gota d'água, né, que transborda o copo, o eclipse ele tem muito disso. Né? Ele traz esse transbordar, ele traz essa eclosão de algo, como se algo estivesse dentro, inflamado, pulsando, é, a ponto de explodir, e aí no eclipse explodem, né? Essas situações. Então, às vezes é numa questão relacionada a trabalho, às vezes é de relacionamento, às vezes é de família, às vezes enfim, em relação a propósito, a descoberta de onde você quer estar no mundo, né? Então, são momentos em que é, muita coisa vem à tona, né? E aí, o que que acontece, né? Primeiro, assim, fisicamente, todo mundo entende, né? O que que é o eclipse? A gente tem dois tipos de eclipse. Esse de hoje vai ser um eclipse lunar. O que acontece é um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, né? Se a gente tivesse a, a eclíptica, aí tu fala, ai, Drica tá começando a falar astrologuês ou astronomês, não é essa a minha intenção. Mas existe uma eclíptica da Terra, que é um eixo por onde os luminares transitam, né? A gente vê que sempre fica mais ou menos numa mesma linha, né? A Lua, Vênus, a gente vê assim naquela linha, que é a linha da eclíptica. Se a linha da eclíptica ela não tivesse um ângulo, a gente teria eclipses do Sol e da Lua todos os meses. Toda lua nova a gente teria um eclipse do Sol e toda lua cheia a gente teria um eclipse da Lua. Mas existe um ângulo. Então esse alinhamento ele não acontece todo mês. Mas 2 vezes por ano, esse ângulo ele traz o alinhamento. Então, a Terra e Sol, Lua e Sol estarão alinhados na Lua cheia, né, um de frente para o outro. Só que a Terra ela está exatamente alinhada entre eles. Então, ela faz uma sombra na Lua e essa sombra é o ocultamento da Lua no momento do eclipse. Então, é assim que se dá o eclipse lunar. Dependendo do ângulo, a gente vai ter um eclipse lunar total, como é o de hoje. O do dia de hoje é um eclipse lunar total. Ela vai ser totalmente ocultada pela sombra da Lua. Aí o que acontece é que ela vai ficando como, tipo, quando você vai vendo, né? Ela vai aparecendo uma sombra escura. Aparecendo uma sombra escura, uma sombra escura. Quando ela fica totalmente ocultada, ela não some do céu, como na lua nova, mas ela fica vermelha porque a luz está indireta. Então ela fica vermelha. Por isso que o eclipse de hoje, ele é chamado, né, considerado um eclipse de sangue. Mas nossa, esse eclipse de sangue, aí parece uma coisa assim, nossa, tipo, já é eclipse, né? Já é catástrofe, já tem esse inconsciente coletivo aí. Ainda é de sangue? Vai morrer gente, vai ser o fim do mundo, vai ser uma catástrofe. Não, ela é de sangue, chama lua de sangue, porque ela fica numa tonalidade muito avermelhada escura e que fica parecendo sangue, né? Uma lua vermelha. É bonito demais de ver. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma vez. Quem quiser assistir, vai estar visível em todo o Brasil, claro, se não tiver nublado, né? Aqui provavelmente vai estar com uma visibilidade ótima, porque está parecendo que o céu está limpo. Só que vai acontecer o auge do eclipse, essa hora da lua de sangue, é 3h50 da manhã. Então, quem é dado a noitadas, né, ou acordar de madrugada, de repente consegue dar uma olhadinha no eclipse, né? Eu não sei se eu vou conseguir acordar. Se der, eu vou acordar. Vamos ver. Mas é isso, nesse horário vai ser esse horário desse auge, né? Ela começa 1h e pouco, ela começa a receber aquela mordidinha, daquela sombrinha. E a sombra não é vermelha, é isso que é curioso. Enquanto ela está recebendo uma sombra do sol, uma sombra preta, uma sombra escura. E ela vai indo, vai indo, vai indo. Só quando ela é totalmente encoberta que ela fica avermelhada. Então, isso é muito bonito. Então, trata-se de um alinhamento, certo? Entendemos isso. E o que acontece é que eles estão, cada um dos luminares, num signo oposto. Então, nesse momento, a gente tem o Sol em Peixes. Feliz aniversário aos piscianos, todos os que já fizeram aniversários que estão para fazer. Quem está fazendo hoje deve estar, assim, rebuliçadíssimo por causa do eclipse, porque aí são as pessoas que acabam sendo mais afetadas, né?
Então, o Sol está em Peixes e a Lua, que está lá no auge de cheia, sempre a Lua cheia é no signo oposto do Sol. Então, ela está no signo de Virgem. E aí, então, a gente tem uma potência dos valores e das questões piscianas sendo ativadas pelo Sol, que dessa vez não está sozinho. Ele está conjunto ao nosso amigo Saturno. Lembra do Saturno? Aquele chatão? Não, não é chatão, não, não vou falar assim de Saturno. Aquele bravo, aquele senhor austero, rigoroso, do limite, da ordem, da retidão, né, da mão na camisa, que segura você e fala: pera, 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 que chama a gente para responsabilidade, que chama a gente para disciplina, para o perfeccionismo, que às vezes é um boicotador, que fala: não, você não está pronto, você não sabe fazer, você não é bom nisso, né? Esse Saturno, essezinho, esse senhor, ele está exatamente conjunto ao Sol. Então, ele está participando ativamente desse eclipse. Então, também entra essa personalidade saturnina, dessa austeridade, né? Que está em Peixes, né? Saturno passa 2 anos e meio em cada signo, ele está fechando o ciclo dele em Peixes. Esse ano ainda ele vai fazer uma visitinha em Áries e volta para Peixes e entra definitivamente em Áries no ano que vem. Então, ele ainda está em Peixes e ele vai participar desse eclipse porque ele está de mão dada com o nosso amigo Sol, né? E aí, ambos estão de frente, estão fazendo uma oposição para a Lua, que está em Virgem, né? Então, a gente precisa, antes da gente começar a falar, a gente vai fazer um ritual daqui a pouco, mas antes da gente entrar nesse ritual, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos do que são os peixes e virgem aí, né? Para a gente entender o que vai estar acontecendo dentro desse modelo do eclipse, dentro dessas possibilidades do eclipse, que são esses portais de revelação, esses portais de cura, de despertar, mas também que dão sacodes na gente, que trazem turbulência, trazem mudança, nos convidam a mover coisas dentro da gente. Que coisas são essas? Essas coisas vão ter a ver com os valores, com os princípios, com os assuntos relacionados a peixes e relacionados à Virgem. Entendendo que peixes é onde está o nó do norte. É onde está a direção, um caminho, uma inspiração, a seta da bússola está apontada para esse nó do norte, indicando uma direção a seguir, nessa direção dos valores piscianos. E que valores piscianos são esses, né? De que Peixes fala? Peixes é o signo da finitude. Ele é o fim de ciclo, ele é o ponto final, ele encerra, né? Ele é o último signo do zodíaco. E a gente está exatamente com o Sol em Peixes porque a gente está fechando um ciclo de um ano astrológico, que termina no dia 20 de março. Dia 20 de março, a gente abre um novo ano. Então, é um final de ciclo. Então, Peixes traz essa questão da finitude dentro da própria essência dele. Peixes está sempre encerrando algo. E por encerrar algo, nesse sentido, ele está sempre transcendendo. Ele é como se ele fosse o impulso da elipse para subir para uma oitava acima, para poder continuar essa roda evolutiva e continuar fazendo a gente evoluir, evoluir, evoluir. Mas a gente está encerrando, a gente está fechando, só que a gente não fecha dentro de uma mesma esfera, a gente acende um degrau, um patamar, né, como uma elipse. Então a gente está finalizando essa roda. E essa finalização, ela fala sobre isso. Ela fala sobre a gente estar muito mais desapegado a questões da matéria, a questões pequenas, a questões corriqueiras, banais, a trivialidades, digamos assim, e a gente está olhando para valores muito mais elevados. É por isso que Peixes fala da espiritualidade, fala dos sentidos extrasensoriais, fala da intuição, fala da clarevidência, clareaudiência, clarissapiência, fala da nossa capacidade de transcendência, da meditação, da oração, da fé. Peixes fala sobre tudo isso. Os regentes de Peixes são Netuno, que também é o planeta da espiritualidade, que está lá
em Peixes ainda, nos últimos graus de Peixes, também fechando o ciclo dele nesse, né, o ciclo do Netuno, ele leva 170 e tantos anos, né? Ele leva 170 e tantos anos para dar a volta completa. Então, ele está fechando um ciclo muito longo também, quando ele está lá completando o ciclo dele de Peixes, né? Para entrar em Áries em março. Em breve também a gente vai ver, a gente vai viver esse momento, né, de uma entrada de Netuno em Áries, que é algo histórico, pensando que a última vez que ele entrou em Áries foi 1800 e lá vai bolinha. Eu tinha essas datas decoradas, mas agora eu não lembro mais. Mas, enfim, esse regente, que fala também sobre espiritualidade, fala sobre o amor ao próximo, o amor divino, o amor incondicional, fala sobre transcendência também, fala sobre espiritualidade, fala sobre solidariedade, sobre empatia, sobre a gente se conectar, né, de uma forma maior e mais profunda com o todo, de entendermos que somos um, que não somos seres individualistas, né? Então, tudo isso está relacionado às questões piscianas. Então, é um momento mesmo de transcendência, né? E aí, se a Lua está em Virgem, quais são esses valores, né, de Virgem? Se por um lado, Virgem representa arquetipicamente o próprio planeta Terra, é a mãe Terra, é a mãe natureza. Virgem super representa a natureza, os ciclos, a ordem natural das coisas, a matéria, a terra mutável, né? A Virgem é o planeta de terra mutável. Então, tem a ver com até as questões relacionadas ao meio ambiente que estão gritando por aí, então, os desequilíbrios climáticos, essas secas, essas cheias, essas chuvas, né? Tudo isso tem a ver com um desequilíbrio, com uma distorção desses valores virginianos, que são os valores do respeito aos ciclos, do respeito à ordem natural das coisas. Virgem tem muito a ver com ordem. É um signo do consertar. Virgem é o signo do servir. É o signo de quem está ali a serviço do planeta, a serviço do mundo, a serviço de algo também, né? Se colocando ali no servir, no constante servir. Então as pessoas falam, né, que virgem é cri-cri, é perfeccionista. É sim, né? Porque é um dos signos que mais está preocupado com o aprimoramento. Então tem todas essas questões em relação a gente olhar para si e ver onde é que eu posso me aprimorar. Então, tem um perfeccionismo que, às vezes, é a distorção também disso, né? Esse ponto levado a um excesso. Mas quando a gente está falando de um eclipse e de uma eclosão de coisas, né? E a gente está falando do signo da finitude, está falando do signo dos ciclos e da vida e da natureza e da matéria, olha só o que a gente pode estar lidando nesse momento. Realmente com um momento de ponto de virada de chave para a gente olhar e ver o nosso papel real, como moradores desse planeta. Foi por isso que eu abri essa reunião com essa música estrelada, que é uma música que fala do planeta, né? Que fala desses homens sem juízo que esqueceram esse amor da Mãe Terra, né? Que não estão cuidando, que não estão percebendo esses tesouros que a Terra nos oferece. Então, simplesmente sujando, poluindo, distorcendo, é, desrespeitando, né? No sentido de estar jogando um monte de lixo para essa natureza, para essa matéria, para essa vida, né? Do planeta. Então, a gente está falando sim que esse eclipse ele pode ser um momento de ápice desses distúrbios climáticos, dessas grandes transformações que a gente está vivendo, né? Porque ele está fazendo um sacode, ele vai fazer uma tentativa desse despertar para esse tema, né? Ele é um eclipse, ele acontecendo nesse eixo, esse eixo da espiritualidade e o eixo do mundo prático, qual o convite aí? Tem um convite da gente se colocar em alinhamento com esses dois planos, com o espírito e com o corpo, com o espírito e com a matéria, com o espírito e com o mundo prático, com a vida prática, né? A gente fazer o link, a gente unir, a gente fazer a costura entre esses valores, né? A gente precisa olhar para o nosso cotidiano, porque não adianta a gente ser espiritualizado só na missa.
Não adianta a gente estar conectado só, enfim, num ponto, numa fachada. Precisa que a gente tenha isso dentro, precisa que a gente viva a nossa espiritualidade na prática. O convite, se eu estou falando de espiritualidade no mundo prático, o convite é a gente viver a espiritualidade na prática. É a gente encontrar o equilíbrio, o caminho do meio desses dois polos. E a gente vai ser sacudido para isso. É um chamado para olhar para as nossas pequenas ações, não é para as grandes, não, não é falar, não, mas tem lá uma petroleira que está derrubando. Não, 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 não. Ó, e você? Cadê você? Qual é a parte que te cabe? Onde é que você começou a se transformar? Né? Qual que é a sua pequena ação? Você está te separando o lixo? Você está fazendo, sabe? Onde é que está a sua sensibilidade aí? Né? Qual que você está tomando para você como um papel? Qual a austeridade que você está se propondo em relação a esse cuidado? Porque é muito perigoso quando a gente coloca essa responsabilidade só fora, né? Isso também é uma distorção desses desses temas. Quando a gente atribui para fora, para o outro, para o governo, para as políticas, para não sei o quê, e aí é como se eu falasse: "Ai, não tem jeito mesmo, né, tá tudo tão destruído e não tem jeito". E aí a gente desiste. E essa desistência, ela rói, corrói. Ela interessa para o sistema. O sistema quer que a gente tenha exatamente esse tipo de atitude. Então, a gente despertar nesse tema é uma resistência. É a forma da gente se manifestar, é a forma da gente fazer alguma coisa com as nossas pequenas ações, né. É a gente olhar, onde é que a gente coloca nossa consciência a serviço de algo que seja maior. No trabalho de formiguinha, no pouquinho em pouquinho. O trabalho de virgem é o trabalho de formiguinha, né. Virgem vai fazendo, degrau por degrau, grão em grão, vai seguindo, vai fazendo. Então a gente precisa ir fazendo. A gente precisa ir mudando, a gente precisa ir transformando com disciplina, Saturno, com consciência, com responsabilidade, com objetividade, né? Pouco a pouco, grão em grão, mas a gente vai mudando alguma coisa. Porque se a gente desiste, aí que não adianta, né? As pessoas olham e falam assim: nossa, mas falta muito, falta mais ainda se você não der o primeiro passo, né? Então eu sinto que esse eclipse, ele é um chamado para a gente dar esse primeiro passo. Ele é um momento de limpeza. Todo eclipse é. Lembra que eu falei que eclode, né? Expurga. Sabe quando a pessoa comeu muita toxina, né? Se esbaldou no carnaval, comeu, bebeu um monte de porcaria, não sei o quê. Aí tem um dia que ela amanhece com aquela espinha gigante. O que que é aquilo? É toxina. E por que que tá saindo? Tá como é que chama isso? Erupcionando lá na pele, né? Para expurgar essa toxina. Então, isso num sentido simbólico, né, quais são as toxinas que estão aí dentro do nosso sistema, né? É o momento da gente expurgar e limpar isso, da gente fazer essa limpeza, da gente botar para fora, né? É uma purificação não só de distorções nossas internas, mas do passado. É para a gente fazer as pazes com o passado, gente, não é mais para a gente ficar atribuindo, eh, culpas, questões, problemas e ficar apegado a coisas que já foram e que não vão mudar, né. O passado não muda, muda a forma como ele te afeta, mas isso é uma escolha de cada um. Esse é um eclipse de escolha, razão e sensibilidade, né, é por aí que a gente purifica, né. Eh, então a gente precisa, peixes, transcender, deixar ir, vai, flui. Tem uma questão de um desapegar, de desapegar de picuinha, de desapegar de, crenças limitantes, de padrões de comportamento que estão limitando, que estão impedindo você de crescer, de desapegar de uma imagem que você fez de você mesma e que talvez não esteja mais atualizada, sabe? Eh, então é sobre esse desapego, né, às vezes desapegar de coisas da matéria também. É muito importante a gente olhar aí, a gente aproveitar essa influência do eclipse e de repente fazer uma limpa. Virgem é um signo maravilhoso para fazer limpa. Então faz uma limpa no seu armário, faz uma limpa no que você não usa mais, naquele escritório que está cheio de tralha, em livros que nem fazem mais sentido para você, deixa aí. Entrega, doa para um lugar, para uma universidade, para uma escola, para alguma coisa que vai ser útil para alguém, mas se libera,
né, de pesos que você possa estar carregando. Isso aí você faz para a matéria, mas você também está trazendo para dentro de você e para o seu espírito, né. É um momento também de reconectar a gente com o propósito, porque se eu estou falando de levar esse amor incondicional, essa espiritualidade para a prática, isso é sobre o propósito, é sobre uma missão dármica que você veio realizar aqui. Então, é o momento da gente se reconectar com esse propósito, né. Onde é que você está aí na sua escalada, na sua direção em relação ao que você veio fazer? Você está seguindo? Você está avançando, né. Então, é muito sobre isso também. A gente olhar para o que a gente está fazendo na prática, como é que a gente está atuando, né. Que parte nossa que está movendo alguma coisa para melhorar o mundo, né. Para a gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né. Então, para começar de mim, né, quando eu começo em mim, aí eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, vou inspirando e vai vindo mais gente comigo. E aí isso é muito bonito, né, então isso é muito bonito. Então, é muito bonito, é assim, tem muita coisa especial nesse eclipse. E aí eu vou convidar vocês a fazerem algumas perguntas para vocês mesmos. O que que você precisa soltar ainda? Como é que você pode servir para o mundo, para o planeta, ou para quem quer que seja. Ou para o seu chefe, para o seu patrão, para a sua empresa onde você trabalha, para o projeto que você está envolvido. Como é que você pode servir com mais consciência? Tentando olhar com uma perspectiva mais ampla, né? Não só para o pequenininho, mas olhar ampliando o panorama, né? Porque virgem às vezes olha muito para o detalhe e peixes olha para o todão. Então, como é que a gente pode olhar para esse todo sem perder o cuidado com o detalhe, né? Como é que eu posso fazer para unir esse espiritual e material na minha vida? Eu me lembro de uma provocação uma vez que eu uma conversa, assim, com alguns amigos, eu estava falando, né, porque é isso, né, eu sou astróloga, aí eu estudo as áreas da vida que são das casas, né, as casas astrológicas, e é como se cada casa, né, que parece uma fatia de pizza, né, cada casa daquela é uma área da vida, aí você tem a casa da sua personalidade, a casa do dinheiro, a casa da amizade, a casa do relacionamento, a casa, enfim, do trabalho. E aí tem lá uma casa da espiritualidade. E por muito tempo eu vi a espiritualidade como uma fatia da pizza. Por muito tempo na minha vida, no decorrer da minha vida. Até que eu comecei a pensar e perceber que a espiritualidade ela não é uma fatia da minha pizza. Ela é a massa da minha pizza. Não tem sentido ter pizza se não tem a massa da espiritualidade. Então ela está em tudo. E é sobre isso, né, é a gente olhar para o todo e ter espiritualidade em cada área da nossa vida, não só na casa da espiritualidade, que é, sei lá, digamos, né, o momento que você separa ali para fazer uma prece, ou para mandar um reiki, ou para, enfim, cantar um mantra. Não é sobre isso. É sobre tudo o que você faz ter algo de espiritual, ter um propósito, ter o melhor de você. Você se colocar ali como um canal do divino e falar para o divino que eu possa ser canal, que cada palavra que sai da minha boca seja expressão do teu santo verbo, que cada ato por mim praticado seja expressão da tua santa vontade, sabe? É isso, é você se colocar como esse canal do divino. Então, quanto que a gente está conseguindo fazer isso? Estou falando que eu tenho tentado, mas não estou falando que é fácil. Nem estou falando que eu cheguei lá na perfeição, porque se eu tivesse chegado, eu já tinha iluminado, não estava mais aqui. Estava lá, sei lá onde que eu estava. Mas não é sobre isso, né? Então, assim, é a gente começar a pensar sobre isso, né? A gente começar a trazer isso para nossa consciência, para nossa perspectiva, para nossa meta, né. E aí,
Gente, a gente vai fazer, porque já são 5h30 também, eu não tô querendo super me alongar aqui falando. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, queria saber sobre perguntas em relação ao eclipse, em relação ao que afeta. Se alguém quiser falar, abrir o microfone e colocar aqui no chat perguntas. Ó, a Ana Paula tá falando que sentiu aqui nos últimos dias uma energia mesmo de arrumar coisas. Muito bem, é isso mesmo. É, então, vamos falar só rapidamente aqui, só para a gente ter, né, um pouco mais de perspectiva, assim. O eclipse ele acontece no grau 23 com o Sol em Peixes e com a Lua em Virgem. Isso, para quem conhece um pouquinho mais de astrologia, que já tem alguma noção do próprio mapa, consegue ver ali onde é que ele cai. Todo mundo tem Virgem e tem Peixes no mapa. Então, se você olhar para o seu mapa e olhar mais ou menos onde é que está o grau 23 de peixes e de virgem, você vai ver que áreas afetadas, né? Então, ele pode estar, sei lá, na sua casa um e na casa um e na 7. Então, vai estar afetando você com você mesmo e você com seu relacionamento. Ele pode estar, sei lá, na casa 10 e na casa 4. Você e a família, você e trabalho, né? Então, ele vai estar exercendo alguma influência ali. Como eu falei, todo mundo tem esses signos no mapa. Então, em algum lugar ali ele tá. Tem gente que fala assim, mas Drica, eu não tenho. Quando a pessoa às vezes acha que por ela não ter planeta nesse signo, ela não tem no mapa, mas tem. O signo ele tá ali e agora que vai acontecer um evento, né, celeste, nesse eixo, vai influenciar a área da sua vida que tá ali sobre isso. O meu, por exemplo, o eclipse ele cai exatamente na casa 2, que é a casa dos recursos, das finanças. É aí que vai ter alguma transformação acontecendo. E o Sol está na casa 8, que é uma casa do oculto, do que me transforma, do que me transmuta. Né? O Sol está na 8 e a, a Lua, onde vai acontecer o eclipse, está na minha casa 2. Signos, claro, mais afetados, todo mundo que tem Sol, Lua ou ascendente em Peixes ou em Virgem vão estar sofrendo mais influências, vão estar mais suscetíveis, mais sensíveis, mais perceptíveis a essas mudanças. Mas quem tem Gêmeos, e aí procura olhar no seu mapa, onde é que está mais ou menos o seu Sol, né? Ou o seu ascendente. Sol e ascendente em Gêmeos ou em Sagitário podem estar fazendo quadratura com eclipse. Isso também é muito forte. É o meu. O meu tá exato. Tipo, o eclipse ele acontece exatamente em quadratura com o meu Sol, que o meu Sol é conjunto a Saturno, então tá Sol e Saturno quadrando Sol Saturno e tá a Lua oposta fazendo uma quadratura inteira, tá uma beleza, gente, tá? Ó, mole, sopa no mel, vocês precisam ver que tá facinho, facinho. Mas é assim, aí a gente evolui, né? A quadratura faz a gente crescer e evoluir. É um aspecto de desafio, mas a gente evolui e melhora. A Camila está perguntando o que o grau 23 significa. Tem um estudo, Camila, de grau a grau. Eu não aprofundei nesse estudo ainda. Um dia eu vou aprofundar. Que aí tem um simbolismo do grau 23. Eu não sei te dizer, alguns graus eu sei de cor. Eu sei que o 29, por exemplo, é um grau anarético, é um grau de muita potência, de muita transformação. O 23 eu não tenho muita certeza. Eu não sei se foi isso que você perguntou. Mas também, se você quer entender, né? Porque um planeta, um signo, ele tem 30 graus. Então, ele acontecer no 23 significa que ele está ali do meio para o final já desse espaço, né? É como se fosse um reloginho, assim, que tem sabe aqueles dentinhos assim? Então, ele vai andando ali. Então, 23 ele já passou da metade. Então, é assim que você vê. Se a gente tem planetas nesses signos, o que significa? Tem Quiron em Virgem. Então, Quiron é um planeta de cura, das feridas, de onde estão as nossas feridas, né? Precisa ver o quanto ele está próximo,
porque ele pode estar em Virgem, mas não está muito próximo do eclipse. Ele vai receber alguma influência, mas não tanta. E aí ele vai significar que feridas suas vão estar sendo remexidas, movidas, movimentadas, e que você tem uma oportunidade aí de cura, de transcendência também, né? Através desse processo do eclipse, mas ele pode ser doloroso, porque ele pode friccionar essas feridas, né? A Isabela está contando que o signo solar dela é Virgem e o ascendente Peixes. Então é isso, está super movida aí, Isabela. A Camila, não, Camila já falei. A Ana Paula está falando que a lua dela está na casa 2. Não, a lua está na casa 2 dela e o sol está na 9, né? Que é isso. Não, não dá. A sua lua tá na 9 e na 2 e o sol tá na 9. Mas essa lua de agora, ela vai estar oposta, exatamente. A casa oposta da 2 é a casa 8, tá? Não sei se foi isso que você perguntou, não sei se eu entendi bem. A Silvia tá falando que o ascendente é virgem. Meu Deus, o eclipse tá bem na cúspide da 12 para 1. É super forte isso. É, Silvia, eu já passei por isso. Já aconteceu de um eclipse cair bem cravado na minha nessa cúspide, né, do ascendente. Isso é uma potência de transformação interna gigantesca, de capacidade de reinvenção, de você atualizar, se atualizar de você mesmo, né? Mas são guinadas. E às vezes elas sacodem, principalmente quem está ao redor. Porque a gente sente algo muito profundo dentro, e aí as pessoas não conseguem, às vezes, acompanhar, né? E a gente faz umas guinadas de vida, às vezes é mudança de carreira, às vezes é uma mudança de cidade. Quando eu peguei minhas coisas e fui embora para Piracanga, eu tinha tido um eclipse bem na cúspide do meu ascendente. Foi uma grande transformação. Assim, eu senti algo muito profundo, um chamado que eu precisava ir, né? Então, essas grandes transformações, elas provocam coisas assim. A Silvia tá assim, uau! É isso, surfa nessa onda, porque ela tá, né, tá aí disponível para você. Camila, pergunta. Drica, rapidinho. Aí você mencionou onde que vai, o Sol tá em Peixes e a Lua tá em Virgem. Aí você falou que dá para pegar essa relação com o nosso próprio mapa. Isso. Provavelmente isso é astrologia mais avançada, né? Mas tem como você me falar como que eu poderia ver o meu mapa em relação ao que está Você tá acontecendo? vendo? Você tá com o seu mapa aí na sua Tô. frente? Tá. Aham. Aí vê onde no o seu mapa é uma roda, aí Aham. dentro dele tem uma rodinha menor que tem uns numerinhos de casa. Um, dois, três, Sim, quatro, cinco. Tem. Aí procura tem. aí onde está o grifo de peixe. Sabe qual é o grifo de peixe? São Sei, duas coisinhas assim com um tracinho no meio. sei. Aham, Então, sei. em que casa que tá o peixes? Eu tenho na casa 11 e eu tenho Saturno em peixe, só que o meu Saturno tá na casa 10. Então, não sei se influencia. Não, mas provavelmente é na casa 11 que tá, porque é do meio para o final já. Não sei, Do precisaria meio. olhar o seu mapa. Mas eu Tá tipo acredito. assim, tem peixes, aí que pega um pouquinho da casa 10, depois já entra na casa 11 com Isso. peixes. Então, se é 23, ele já está mais para o final. Então, ele já Mais pro está na sua final. casa 11, né? O eclipse ele já Tá. vai acontecer estando na sua casa 11. Se o Sol está na sua casa 11, a Lua está na sua casa 5. A casa 5 é a casa de expressão pessoal. É uma casa dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas realizações, de projetos pessoais. Então, E esse o vai eclipse influenciar. Aí é vai 23 também? 23, grau Então, aí o 23. meu Quiron é 19. Bem próximo, né? Pega, são 5 graus influencia. Então tem essa. Vai ter uma Entendi. mexida aí no seu Quiron. E Legal. olha só, se você tem o Quiron na 5, em Virgem, na 5, né? Tem um perfeccionismo teu que te impede de realizar as coisas, de fazer, botar os seus projetos para andar. Que é como se você Uhum. não se sentisse boa o suficiente. Você está sempre buscando uma perfeição, uma perfeição, uma perfeição, que você não se sente boa o suficiente. Esse eclipse aí, ele vai poder dar uma sacudida nesse seu Quiron, para que você fale, cara,
deixa eu fazer aqui. Então pode ser mesmo um estopim para que você comece a realizar coisas, comece a tirar os seus projetos da gaveta, os seus sonhos, os seus objetivos, um quadro que você fez, uma pintura, um livro que você começou a escrever e parou, e engavetou, um projeto social que você quer colocar energia, mas ficou parado ali, entendeu? Então, Uhum. essa motivação, ela dá essa sacudida para que você consiga avançar em coisas. Top demais. Obrigada. Ó, a Kátia tá falando aqui, grau 21 de Virgem tem o Marte no mapa, casa 11, no começo do grau 18 de Virgem. É... Tá. E Peixes, casa 5, grau 18. Mesma coisa, é o eixo mesmo que a Camila estava falando, só que o seu tá invertido, Kátia. Então, você tem o eclipse acontecendo na casa 11, certo? E muito próximo do seu Marte, que é o poder de ação. E aí, se a gente está falando da Casa 11, que é a casa dos coletivos, é a casa das comunidades, dos grandes grupos, é você sendo sacudida a colocar ação nesses grupos, a se posicionar, a ser alguém, a falar, a se mover, a agir, né? Então, você assumindo um protagonismo, que é aquela coisa do grande grupo, às vezes você fica assim meio oculto ali, no meio de todo mundo. Então, o Marte ali sendo mexido no período do eclipse pode te dar força para que você faça algo, né? Se movimente. A Marina está um pouco perdida, que o Sol é em Virgem e Mercúrio também, no grau 22, está super ali. Sol em Virgem e Mercúrio no 22, na casa 2. Então, está acontecendo na sua casa 2, que é essa casa dos recursos, né? Então, pode ser que você precise desapegar de coisas, de algumas, até algumas coisas materiais mesmo, ou enfim, trocar, né? Mudar valores, fazer uma limpa em coisas na sua vida. E aí, Mercúrio também, que tem o dom da palavra, né? Que é a forma como você se expressa. Esse eclipse, ele pede muito pra gente um alinhamento, para a gente alinhar intenções, palavras e ações, né? Para a gente não falar diferente do que a gente acredita, né? Ah, tá com problema no cisto da prega vocal, rouca há algumas semanas. Pode ter a ver com esse eclipse, sim. Pode ser, porque esteja acontecendo aí um processo de limpeza, né? Pode ser. Enfim, gente, se a gente começa a falar mapa por mapa, aqui a gente vai ficar até o resto da vida. Eu queria que a gente fizesse o ritual, para a gente poder também se conectar com esse momento. Luiz está aqui com seu tambor maravilhoso. Então, vamos lá, só conferindo aqui o que que a gente trouxe para o ritual, o que que a gente vai fazer, né? Qual que é a proposta? Primeira coisa, eu estou chamando mesmo porque a gente tem um planeta aí sofrendo com muitas coisas. Então, a primeira proposta aqui é a gente fazer um processo realmente de emanação de energia, de cura e de purificação pro planeta Terra. Eu até trouxe um globo, para fazer aqui, para, né, poder ter um modelo aqui para intencionar em relação a ele, mas convidei vocês a trazerem uma representação que pode ser um vasinho de planta, porque tem terra aqui dentro, e o planeta Terra, ele recebe o nome da sua carne, né, que é a Terra. Então, um vasinho de planta que você pode intencionar todo o planeta nesse vasinho de planta. Então, a gente vai ter um momento, vai sendo mais para o final, vai ter um momento da gente realmente fazer um reiki no planeta, aproveitar a força dessa egrégora, dessas mulheres maravilhosas. Acho que somos só, fora o Luiz, somos só mulheres aqui. A nossa força de estar juntas aqui para a gente emanar essa potência, né, para o planeta é, como um todo, né? Mas isso vai ser mais para o final, a gente vai aquecendo ainda. E a gente vai fazer todo um processo de purificação do nosso corpo, mente e emoções. A gente vai tentar se alinhar aqui, essa intenção, a intenção individual é que a gente se alinhe com o serviço ao mundo e com o serviço aos ciclos naturais, né? Então, abrindo espaço na nossa vida para o invisível se manifestar na matéria. A gente poder ser canal desse divino, desse sagrado, da luz na matéria, no mundo prático, tá? Então, essa é a intenção individual e essa é a intenção maior, coletiva, dessa emanação de cura para o planeta. Aí, a gente vai
olhar para os objetos que a gente trouxe. Todo mundo conseguiu pegar ali a proposta do ritual? Então, eu pedi para ter, né, como representação do elemento terra, uma pedra, qualquer uma que você queira. Eu trouxe aqui essa, que eu esqueci o nome. Esqueci, depois eu lembro. A gente trouxe como representação do elemento água uma jarrinha, pedi para ser transparente, mas se não for, tá tudo bem. Um copo ou jarra de água. Eu pedi para você trazer uma representação do fogo com uma vela, né? De preferência branca, mas tá tudo bem se você só tiver de outra cor. E para o ar, a gente vai trazer um incenso, tá? Então, a gente vai começar. Vou convidando vocês a sentarem confortavelmente, irem trazendo aí a concentração, a respiração de vocês, se conectando com aqui e com agora. Eu ativei o modo músicos para a gente ouvir o tambor do Luiz, então talvez a minha voz fique um pouquinho mais baixinha. Tá dando para ouvir? Mas dá para ouvir? Dá. Tá. Então vai se conectando com esse som do tambor. Você vai pegar agora o seu vasinho de planta ou onde você tem a terra e vai tocar essa terra com as mãos e vai dizer internamente ou se conectar com essas palavras. Sob o eclipse lunar total em Virgem. Não tá dando para ouvir? Não tá dando para ouvir. Ixi, Lu. A gente tira o tambor. Ah, então eu vou tirar o tambor. Então tá, porque eu acho que é. Agora me ouve, né? Deve ser do meu computador, no seu você faz super bem, né? Uhum. Ó, vê se alguém escuta o tambor. Vocês escutam o tambor? Escutam. Não escutam o tambor? Não. Vai ser. Então vamos sem. Escuta, Então vamos fazer. Vamos se concentrar aqui. mas A gente muito traz. A Cacá falou que escutou o tambor. Agora tá todo mundo ouvindo, porque agora eu mudei o som, porque tem um som que é para captar o instrumento, né? Senão o Zoom não entende que é um instrumento. Coisas técnicas, gente. Era bom a gente ter testado, mas a gente não teve tempo para conseguir testar. O Luiz estava fora. Bom, então vamos lá. Então vamos, se conecta comigo aqui, vai respirando profundamente, vai trazendo sua presença para cá, pro aqui, pro agora. E vai se conectando com o som da sua respiração. Vai se conectando com o bater do seu coração, que é o seu tambor interno. Você tem um tambor aí dentro de você. Deixando ele vibrar, pulsar. E aí você vai começar, você vai pegar o seu vasinho de terra, vai colocar as mãos sobre a terra e vai trazer essas palavras, vai visualizar essas palavras ou vai sentir essas palavras que eu vou dizer agora. Neste momento, sob o eclipse lunar total em Virgem, eu me conecto com o planeta Terra, com os 4 elementos, com o meu corpo, minha alma e o grande espírito. Que este portal de sombra e luz me traga purificação, cura e realinhamento com o meu caminho de verdade.
agora a gente vai começar a ativar os 4 elementos. A gente vai pegar o nosso cristal, a nossa pedrinha, traz para você, para junto de você, respirando profundo, segura essa pedrinha, se conectando com o elemento terra. Fecha os olhos e sente. Sente o peso, sente a firmeza, a aspereza ou o liso, a textura. Sente a estabilidade do elemento terra. Terra que sustenta, que me ancora. Peço firmeza, saúde e conexão com a minha missão nesse mundo. E agora você visualiza raízes saindo de você, te ancorando, te enraizando na terra. Quem tem a meditação das rosas pode visualizar o seu cordão de enraizamento firme até o centro da terra. As tuas raízes. Agora a gente vai se conectar com o elemento água. Pega o seu copo de água ou a sua jarra, traz para você, para junto de você, e olha para essa água. Olha, observa, sente, percebe. Olha para essa água como se você estivesse olhando para as tuas emoções. A transparência, fluidez. Água que limpa, que flui. Peço que lave minhas emoções e memórias que não me servem mais. Agora, ouvindo o som do tambor do Luiz, você vai beber essa água com intenção e derramar um pouquinho dessa água no seu vasinho de planta ou na sua terra. Pode deixar a sua água. E agora a gente vai ativar o elemento fogo. Você vai pegar um fósforo ou um isqueiro e vai acender a sua vela. Olha para a chama. Olha para o brilho. Sente o calor. Fogo que transforma. Queime agora o que precisa partir. E traga a luz da clareza. Vai visualizando coisas que você precisa deixar aí. Situações que estão insustentáveis, que você não quer mais. Visualiza queimando nessa chama.
Depois, mais tarde, se você sentir, você pode escrever num papel, com muito cuidado, queimar. Mas não precisa ser agora. Pode ser no final do ritual. Agora você deixa a sua vela estável aí, próximo do seu altar, e a gente vai ativar o elemento ar. Você vai pegar agora o seu incenso e acender. Acendendo esse incenso, passa um pouquinho aí ao seu redor. Sente esse perfume. Ar que inspira, que comunica. Leve ao alto meus pedidos e traga o sopro novo da vida. Se envolve com essa fumaça, com esse banho energético do incenso, visualizando o novo te envolvendo, o ar. E aí você pode deixar o seu incenso num porta-incenso, onde você queira. E agora a gente vai se conectar com o planeta Terra. Pode ser com o seu vasinho, pode ser com a Terra. Traz para você esse símbolo, isso que você trouxe que está representando o planeta nesse momento. Se conecta com o planeta Terra. Quem é reikiano pode enviar reiki para o planeta todo, visualizando o planeta totalmente envolvido por uma luz dourada. A Terra é nossa mãe e nossa casa. É a nossa nave-mãe, navegante nas solidões, no espaço a nos levar. Homens sem juízo esqueceram tão grande amor. Dos teus tantos tesouros oferecidos, não é dado o devido valor. Vai se conectando com o planeta e vai visualizando esse planeta totalmente envolvido em dourado. Enquanto você envia reiki. Assim como a terra gera a vida no invisível, eu também cultivo em mim um novo ciclo. Um novo ciclo para a gente, um novo ciclo para o planeta. Vai se conectando com essa intenção. Pode fazer seus pedidos agora em voz baixinha. Seus pedidos de cura, de serviço ou de realização. Tudo o que você queira manifestar.
desejando paz para o mundo, desejando cura para o planeta, desejando luz, desejando amor. Que o amor desperte. Que o amor desperte. Que o amor desperte. Que o amor desperte em mim. Que o amor desperte todo o planeta Terra, sempre, em todos os lugares. E mantendo a força das suas intenções, a força da sua visualização. Vamos voltando para cá. Voltando para você, voltando para aqui, para agora. Está feito. Está feito e está feito. Esse é o nosso ritual, esse é o nosso pedido, aproveitando essa energia, esse portal, essa abertura, que a gente possa expandir consciência, que a gente possa seguir evoluindo, crescendo e desenvolvendo. Queria abrir aqui um pouquinho para se alguém quiser falar alguma coisa, partilhar, se alguém quiser trazer algum comentário. Fiquem à vontade. A gente está passando por um momento muito transformador enquanto humanidade, né? Esse momento, assim, é um dos momentos mais potentes e mais fortes do ano, com esse eclipse poderosíssimo acontecendo, com o ano novo astrológico que está super próximo, que é daqui a uma semana, né? No dia 20 de março. E a gente está fazendo esse movimento dessa semana Renove-se, né? Trazendo para a nossa consciência as ferramentas que a gente tem acesso e a força do poder da nossa intenção e da gente estar junto, querendo uma coisa, juntos, né? Como isso move, como isso transmuta, que força que tem isso, né? Poder purificador do grupo, da egrégora, da gente fazer um ritual juntos. Então a gente está relembrando tudo isso e fica aqui um convite, né? A gente vai ter esse final de semana Meditações das Rosas, nível 1, 2 e 3. Então, se você ainda não tem, ou se você quer refazer, é um excelente momento. É uma ferramenta indispensável para os próximos períodos, para a gente poder equilibrar a nossa energia, né? Para a gente poder estar fortalecido, para a gente poder manter nossa energia limpa, pura, para a gente conseguir manter nossa vibração elevada, porque é com a vibração elevada que a gente vai ter a condição de promover essa revolução de consciência no planeta, né? Então, fica aqui esse convite para a meditação das rosas. No dia 20, a gente começa um aura. Então, se você está sentindo que falta uma chavezinha para virar, para você dar aquela guinada, o aura, ele é esse momento, para a gente dar essa guinada, né? Para a gente se conectar com o espírito, para a gente poder se conectar com a nossa intuição, com a nossa clara evidência, com a nossa clara audiência, com esse poder espiritual que a gente tem. E poder ver a mágica acontecer através da gente, né? Ter essa ferramenta maravilhosa que vai trazer clareza para a gente, para o mundo, para o momento presente, né? Ajudando a gente a enxergar possibilidades, a enxergar caminhos
Então também fica esse convite, né? Quem quiser vir e fazer o aura nesse momento, se tiver qualquer questão, qualquer desafio aí em relação a questões financeiras ou questões de tempo, me fala, tá? Porque o importante é você querer e se dispor a fazer, né? A gente dá um jeito no resto. Eu agradeço demais a presença, gente, agradeço demais a confiança que vocês têm depositado, né? Eu tenho sentido assim a presença de vocês sempre. Conceição está falando, ó, no momento de deixar ir o que não preciso mais, sentir como se tivesse caído um susto. Olha como é forte, né, e potente. A Mazé fala aqui que linda vivência, sentir o poder divino em mim, transbordando para todo o nosso planeta. É isso. A Marília fala que sentiu a potência desse ritual. A Viviana fala, grata Luiz por esse tambor maravilhoso que transbordou nos antepassados. Sentiu muito amor pelo planeta, pela nossa mãe Terra, muito forte a energia do planeta. Que bom, gente, que bom. Muito potente e lindo esse ritual. Me emocionei durante o ritual, muito lindo. Gratidão, Drica, gratidão, Luiz. O tambor fez toda a diferença, viu, Luiz? Valeu a pena. Drica, enviei uma foto da lua iluminando o mar. Gratidão, Fátima. O tambor vibrou dentro de mim, senti força total. Ó, Camila tem uma dúvida. Quer falar, Camila? Pode abrir e Rapidinho, falar. Sim, desculpa. pode É, falar. um signo no mapa, ele geralmente tem duas casas, né? A maioria dos mapas, assim. Assim, é porque a casa, ela não é certinha na cúspide do signo, né? Então, ela pode Aham. cair no meio, então ele pega um pedaço. Aí, e também influencia essa outra casa, porque a minha dúvida é porque, assim, a gente falou que o meu tá na casa 11, né? Só que na casa 10 eu tô sentindo muito mais influência. No E trabalho, ele, pode ser? no trabalho. Teria que olhar o seu mapa, Camila. Na verdade, é isso. Dependendo do grau, porque ele pode estar fazendo influência nos dois. Pode sim. Uhum. Beleza, obrigada. Nada. Ó, a Fran tá dizendo que amor. Gratidão, Drique e Luiz. Gente, muita gratidão. Esse ritual fica gravado, né? Eu fiz até mais cedinho, que é para quem quiser fazer, repetir mais tarde, à noite. O eclipse vai acontecer às 3h50 da madrugada. Então, ainda tem um chão pela frente. Essa noite, procurem estar mais com vocês. Estar mais conectados com vocês. Procurem estar uma alimentação mais leve, dormir mais cedo, não ficar não deixar sua vibração baixar, sabe? Não ficar vendo notícia, desliga a televisão, Jornal Nacional, essas coisas. Fica com você, fica com a sua luz, fica com as suas orações, com seus guias, com seus anjos. Porque quanto mais alta tiver a nossa vibração, mais potente é o momento do eclipse, né? No sentido da gente, do nosso despertar e da nossa evolução, tá? Então fica aqui essas dicas. E a gente já fez esse ritual maravilhoso, abrimos aí esse portal e que assim seja, que seja lindo e maravilhoso e próspero. E que a gente esteja juntos sempre. Gratidão, gente. Ah, só para falar aqui, atendendo a pedidos, para quem está lá na semana Renove-se, mas também para quem está no meu grupo de astrologia, tá todo mundo me pedindo, você não vai fazer um encontro para falar do Ano Novo Astrológico? Vou fazer. Vai ser segunda que vem. Como o Ano Novo Astrológico é na quinta, na segunda eu já falo sobre ele para vocês entenderem o que vem nesse período, tá bom? Então a gente na segunda-feira se encontra de novo. Quem quiser estar comigo na Meditação das Rosas, comigo e com o Luiz, vem também para a Meditação das Rosas. Tá bom? Agradeço imenso por todo mundo, pela presença, por esse momento maravilhoso. Tchau, gente. Boa noite. Bom eclipse. Beijo, Manzé! Tchau.